Bem, nós iniciamos a investigação em meados do mês de agosto. Percebemos que tratava-se de um indivíduo que tinha expertise no que fazia, devido à habilidade que ele usava para adentrar em locais que tinham muro, que tinham corcentina, que tinham arames, que tinha alarme, inclusive alguns locais até com botão do pânico. Ele entrava com muita facilidade, ele tinha habilidade, né? A destreza dele chamou nossa atenção. A partir daí, percebemos que ele se utilizava de mecanismos que inviabilizavam a sua identificação técnica. Ele fazia uso de luva, ele fazia uso de camisas de manga. Muitas vezes ele cobria o rosto mesmo com camisa, que a priori a gente observava as imagens e parecia até que ele estava usando balaclava, porque ele cobria todo o rosto. Aparecia um pouco só dos olhos. Considerando toda essa habilidade, começamos a observar nossos bancos de dados e chamou nossa atenção porque nós já tivemos um caso muito parecido aqui, né, de uma pessoa que inclusive monitoramos, que ficou conhecido à época como joalheiro, né, um indivíduo que também adentrava condomínios para praticar furtos. Então, o que chamou mais nossa atenção é porque, inclusive, os objetos que essa pessoa, esse indivíduo que começou a praticar esse tipo de crime aqui, pegava era justamente coincidente com o que o joalheiro, à época investigado também pela Polícia Civil de Sergipe, pegava. Começamos então a fazer levantamento e observamos que ele tinha uma passagem recente na Bahia. Entramos em contato com a Polícia da Bahia e descobrimos que ele recentemente havia realizado dezenas de furtos em condomínios na cidade de Feira de Santana, deixando um prejuízo aproximado de R$ 1 milhão para os moradores, né, das residências. Com essa comunicação entre as polícias, observamos que a forma de vestir, a forma de andar, tudo era coincidente com o joalheiro que também já havia atuado aqui e que recentemente estava atuando na Bahia. Então, através desse contato com a polícia da Bahia e também observando todas as características físicas e forma de andar, forma de mexer com os aparelhos, o que ele levava, que era uma chave de fenda, tudo que ele portava, começamos a observar que se tratava da mesma pessoa. O que chamou a atenção, primeiramente, como dissemos, foi o fato de que não era um criminoso primário, não era alguém que estava praticando o primeiro crime. Na verdade, a gente observou que era alguém com expertise, alguém que já praticava esse tipo de crime, devido à habilidade que essa pessoa demonstrava. A partir daí, então, contamos com o apoio da Divisão de Inteligência e também com o apoio do COP, que é o Centro de Operações Especiais, e conseguimos localizar o joalheiro que foi preso. Então, com a localização dele, percebemos que ele estava homicidiado aqui em Aracaju, no bairro Bugio, e devido à integração das equipes, né, tanto do trabalho da Divisão de Inteligência quanto das equipes da DETU e do COP, conseguimos realizar a prisão dele. Ele se escondia num local de difícil acesso, né, precisamos usar drone, precisamos usar até algumas tecnologias para conseguir identificar o local bem certo onde ele estava e realizar a prisão. No momento da prisão, foram localizados alguns objetos de vítima. A maioria dos objetos ele já tinha vendido, né? Ele tem contato com receptadores que recebem esse tipo de objeto para revenda por um valor, inclusive, irrisório. Muitas vezes são objetos caros, mas que ele revende por valores muito baratos. Enfim, o que nós percebemos é o seguinte, que ainda que exista esse tipo, né, de indivíduo com expertise, com habilidade, a polícia está atenta e também se utiliza de trabalhos de inteligência e de monitoramento para conseguir barrar esse tipo de indivíduo, esse tipo de crime, né? Que embora tenha uma pena muito branda, infelizmente, porque os crimes sem violência e grave ameaça, dificilmente eles vão ficar por muito tempo presos, mas quando eles saem, eles são devidamente monitorados para que, caso voltem a delinquir, eles sejam presos. Porque adentrava em residências e furtava especialmente joias. Quando não era ouro, ele no próprio local ele descartava, ele só ficava com material de ouro. E na Bahia, ele ganhou o apelido de Homem-Aranha, pela facilidade com que ele tem em escalar muros, em andar em cima de muros, em escalar locais, mesmo locais que apresentam grande dificuldade, que tenham os ofendicos, como corcentina, como cercas, alarme, né? Esse tipo de indivíduo com essa expertise não é tão comum. Então, devido a isso, conseguimos chegar até o joalheiro. O que é importante deixar claro é o seguinte, essa situação foi uma situação pontual. Isso não é uma coisa corriqueira. A gente não vê pessoas que agem dessa forma sempre. O caso dele, que entrou até em condomínios que possuem segurança privada, é uma exceção. É importante que isso fique esclarecido para que essa situação não gere pânico, não gere um alarme desnecessário na população. Obviamente, a gente sabe que existem furtos, existem situações assim, mas o histórico desse indivíduo, inclusive, não é de violência,
Nunca houve nenhum alerta, nenhuma situação em que ele estivesse armado ou portasse qualquer coisa que pudesse machucar alguma vítima. Ao contrário, sempre que ele percebia que no ambiente havia pessoas, ele fugia. Então, assim, isso está sendo dito, inclusive, porque muitas histórias acabaram crescendo, criando falácias em relação a esse caso. Então, assim, não procede. Na verdade, são furtos, né? Foram praticados por um indivíduo, quanto mais, que tem uma expertise e uma habilidade devido ao histórico dele, que desde 96 ele pratica esse tipo de crime, então são quase 30 anos ganhando habilidade, ganhando conhecimento, mas a polícia, graças a Deus, foi rápida e em menos de um mês ele já foi preso. 2 prisões preventivas foram cumpridas em relação a ele, o qual possivelmente ficará bastante tempo preso novamente.